Olá, alunos, tudo bem? Nós vamos estudar hoje um pouquinho de movimento uniformemente variado, que é um MOVE, tá? Conteúdo de física já referente ao segundo bimestre, alunos do primeiro médio. Então, vamos aqui, temos alguns exemplos. Quando um carro de corrida, arranca a partir do repouso durante um certo intervalo de tempo, ele tem uma aceleração escalar constante, da ordem de 5 metros por segundo ao quadrado. Sempre a aceleração é elevada ao quadrado, a unidade de medida, ok? Isso significa que a cada segundo que passa, sua velocidade escalar aumenta 5 metros por segundo. Mais um exemplo. Quando um avião a jato está aterrissando, ele tem uma aceleração escalar constante da ordem de menos 8 metros por segundo ao quadrado. Então, o avião está aterrissando. Então, a sua aceleração ela está diminuindo, o que significa que sua velocidade escalar diminui 8 metros por segundo em cada segundo que passa. Quando um corpo é abandonado em queda livre, ele tem uma aceleração escalar constante de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Isso significa que sua velocidade está aumentando numa taxa constante de 9,8 metros por segundo em cada segundo. Todos esses movimentos em que a velocidade varia, porém, numa taxa constante, que é uma aceleração escalar constante, são chamados de uniformemente variados. Variados porque a velocidade varia e uniformemente porque a variação da velocidade ocorre de um modo uniforme, isto é, com aceleração escalar constante. Um movimento é chamado uniformemente variado quando a relação espaço e tempo é do segundo grau e temos essa fórmula aqui. Teremos 3 coeficientes, onde o C, que é um coeficiente que multiplica o T ao quadrado, ele nunca pode ser zero, tudo bem? Agora, os demais, sem problema. Aqui nós temos um exemplo que tem inclusive no material de vocês. A conquista espacial possibilitou uma viagem do homem à Lua, realizada em poucos dias, e proporcionou a máxima velocidade de deslocamento que um ser humano já experimentou. Considere um foguete subindo com uma aceleração resultante constante de módulo A igual a 10 metros por segundo e calcule o tempo que o foguete leva para percorrer uma distância de 800 quilômetros a partir do repouso. Já está dizendo que a partir do repouso, ou seja, a velocidade inicial dele e o tempo vai ser zero, tá ok? Bem, aqui nós vamos substituir a nossa aceleração, que é de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos substituir os 10 metros por segundo, tá? O ΔS, que é a distância, está indicando aqui 800 quilômetros, como a aceleração está em metros por segundo, ela é, né? Então, nós vamos transformar os quilômetros em metros, tá? Aqui foi colocado em notação científica, mas você pode colocar em algarismo comum, tá bom? Então, no caso, 800 quilômetros para metros, você faz vezes 1000, onde vai dar 800 mil metros aqui. Aqui eu coloquei em notação que 10 ao cubo é 1000 e 1000 vezes 800 dá 800 mil metros, tá bom? Mas podemos trabalhar assim também em notação científica, tá bom? Bem, o que foi feito aqui? Eu quero achar o tempo.
Calcule o tempo em que o foguete leva para percorrer uma distância de 800 quilômetros a partir do repouso. E o tempo está ao quadrado, tá? Aqui nós não tínhamos, no caso, a velocidade inicial, era 0 vezes esse tempo vai dar 0. E nós também não tínhamos o tempo inicial, tá? Então, no caso, o que foi feito? Uma regra de 3. Então, os 800 multiplicou aqui por 10, certo? Ou simplesmente você passa isolando, no caso, o tempo, tá? Você vai realizar aqui uma regra de 3, tá? Os 800 mil metros vezes 2 e depois divide por 10. Realizando essa multiplicação e essa divisão por 10, porque você vai isolar o t, então o 10 que está multiplicando vai passar dividindo, nós temos aqui o t ao quadrado, então nós temos que extrair a raiz quadrada de 16, que vai dar 4. Então, na verdade, o tempo vai ser 4 vezes 10 ao quadrado segundos. Se você transformar isso sem ser em notação científica, então 10 ao quadrado 100 e 100 vezes 4, 400 segundos, ok? Também podemos fazer, determinar desta maneira sem problema nenhum, tá bom? Mais um exemplo, esse exemplo vocês têm, na verdade ele é um exercício, e como ele é o mais complicadinho, eu resolvi fazer aqui com vocês, tá? Ele é da página 93 da segunda apostila de vocês, tá? Referente ao segundo bimestre. Tudo bem? Caso vocês ainda não tenham material, logo, logo já estará com vocês, é só verificar na escola, tá bom? Mas vamos aqui. A partir do instante, ó, t igual a 0, no interior de uma maravilhosa casa de bonecas, uma barata e uma formiga foram observadas em uma parede, tá? Cuja altura mede 80 centímetros e a largura mede 100 centímetros, tá bom? Um canto inferior desta parede foi escolhido como origem de um plano cartesiano de referência, conforme figura abaixo, tá? As coordenadas de posição xb e yb no movimento da barata são dadas em função do tempo pelas relações. Então, x é b de barata, tá? Y, b de barata. Então, nós temos essa relação, onde nós temos aqui o xb, que é 20 mais 2t, tá? Que é a função do tempo, tá? Da barata. E aqui o yb, que é outra função do tempo, que é o 72 menos 2t ao quadrado, que é referente a cada reta aqui descrita na imagem. Para t medido em segundos, então o tempo está medindo em segundos, e y e x em centímetros, as coordenadas de posição x e y no movimento da formiga são dadas em função do tempo. Então, aqui nós temos a função da formiga, que é o x, f, 60 menos 4t menos 1t ao quadrado, e o y para a formiga, que é o a mais 4t. Bem, para t medido em segundos e x e y em centímetros, a representa uma constante numérica, também medida em centímetros, ok? Para que a barata e a formiga se encontrem, o valor dA deve ser igual a... Vamos verificar. Aí eles deu também... Aqui, ó, uma situação onde a raiz quadrada de 196, a gente vai estar utilizando 14, tá? Bem, vamos lá. Resolução. Primeiro, no instante de encontro T, devemos ter o quê? Que o xb vai ser igual ao xf. Nós já fizemos vários exercícios igualando as equações, tá? Então, quem é o xb? 20 mais 2t. Quem é o xf? 60 menos 4t menos 1t ao quadrado. Bem, o que eu fiz? Organizei a equação, igualando ela a zero. Então, passei tudo para o primeiro membro. Então, ficou 1t ao quadrado, tá? O 2 você somou com 4t, porque o 4t era negativo, passa para o primeiro membro positivo. Então, 4 mais 2 vai dar 6t. E o 20... com menos 60, o 60 era positivo, passa para o primeiro membro negativo, 20 com menos 60 dá menos 40, igual a zero, tá? Bem, o que você tem aqui? Uma equação do segundo grau, cujos coeficientes A, B e C estão descritos na equação.
O A vale 1, o B vale 6 e o B vale menos 40 e utilizamos a fórmula de Bhaskara, que está aqui. Realizando a fórmula de Bhaskara, o que acontece? Está dizendo aqui que T é igual a 4 segundos, tá? Então, aqui menos B, mais ou menos, a raiz de delta sobre 2A. 2 vezes 1, 2. Quem não lembra a fórmula de Bhaskara? Discriminante. B ao quadrado menos 4AC, tá? E a fórmula de Bhaskara, menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A, tá? No caso aqui, ia dar 196 a raiz e pediu para utilizar o número 14, tá? Então, está aqui, ó, extrair a raiz de 196, tá? Que dá 14. Então, no caso, menos 6 com mais 14, certo? Dividido por 2 deu 4. Não utilizamos a raiz negativa, porque o resultado vai dar negativo e nós não queremos o tempo negativo, e sim positivo, tá ok? Bem, continuando a situação aqui, nós temos no instante de encontro T igual a 4 segundos, que nós vamos usar a solução do item 1 aqui, do tempo. Temos o YB igual a YF. Então, o Y da barata, qual é? 72 menos 2T ao quadrado, que é a equação, a função do tempo, tá? Da referente à barata. E a função do tempo da formiga é o A mais 4T. Bem, para a gente determinar a incógnita A, eu igualei e vou substituir o valor do T. Aí a gente vai ter uma incógnita só, que é a letra A. Então, o que eu fiz? Passei aqui, substituir, né? O T por 4, então aqui vai ficar 4 ao quadrado é 16, e 4 vezes 4 está aqui, que vai dar 16 também. No caso, o que aconteceu? Bem, o que a gente determinou aqui? Substituir, né, o T por 4. Fiz as potências aqui, 4 ao quadrado dá 16, tá? Aqui, e 4 vezes 4 substituir aqui no lugar do T. Bem, organizando, aqui, ó, 2 vezes 16 deu menos 32, tá? E 4 vezes 4, 16, como eu falei anteriormente. Temos uma equação, cuja incógnita é o item A, a letra A. Então, vamos isolar o A. Então, aqui no caso, 72 menos 32 deu 40, tá? Igual a A mais 16. E passo 16 para o outro lado para subtrair com 40, cujo valor da letra A vai dar 24, tá? Que é o item D. Aqui está o valor do A, tá? Para que a barata e a formiga se encontrem, tá? O valor de A deve ser igual a 24, ok? Observe o seguinte, nós utilizamos aqui as funções horárias, as funções de tempo, né, que foi dada no exercício. Tivemos que igualar as funções x com x e y com y. A primeira que igualamos x com x, nós determinamos o valor do tempo. E depois no y com y, substituímos o t, que é o tempo, na função, ok? Certo? Bem, vocês vão determinar agora algumas questões. E lembrando que a maioria das questões vocês vão estar utilizando esta fórmula, tá? Que ΔS é igual a VOT, tá? Vocês vão estar utilizando esta fórmula, que é a fórmula do movimento uniformemente variado. Nos exercícios que eu vou passar para vocês por e-mail, quem já está com o material, desenvolvam no material. Quem não está, eu já passei na folha, tá? As questões que vocês vão determinar e respondam no caderno, tá bom? Observem que essa é a forma do movimento uniformemente variado, que conforme determinado movimento, o que acontece com a aceleração? Ela vai diminuindo ou vai aumentando, como nós comentamos no item anterior, tá? E a velocidade também, tá ok? A aceleração, ela sempre será a mesma, o que vai mudar é a velocidade, tá? Que no caso dos exemplos anteriores do slide anterior que eu li e comentei com vocês, tá bom? Então, vamos desenvolver as questões, interprete os problemas, verifique o que está sendo dado na questão, certo? Geralmente, ele dá aceleração, aí vocês vão substituir,
tá? Ou o tempo, ele dá também às vezes a velocidade, aí ele quer a distância. Tem questões que ele não dá aceleração, então sempre vai ter uma incógnita na questão. Verifique o que ele quer na pergunta, né? Por exemplo, aqui no caso ele quer o quê? Calcule o tempo. Quer que você calcule o tempo. Então a incógnita será a letra T. Se ele pedir para calcular a aceleração, aí a incógnita vai ser aqui a letra grega. Se ele pedir para você calcular a distância, aí a incógnita vai ser o ΔS, assim por diante. Lembrando que aqui eu coloquei notação científica, mas não tem a necessidade. Só se os itens para você assinalar, lá tem o item A, B, C, D, estiver em notação científica. Mas aí você pode desenvolver a questão sem anotação e no final é só transformar, tudo bem? Então, beijos para vocês e até a próxima.